Amém. Cláudio. Fala, meu irmão. Vamos continuar nossa conversa. Essa semana nós temos mais uma turma aí de estudo, né, do Velho Testamento, das Escrituras, para podermos significar o Velho Testamento à luz do Novo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é esse desafio, e a gente já deixar com você, para você dar o gancho, né, assim, a catalisação dessa conversa, no aspecto, por exemplo, de que a gente conversou e a gente vai conversar aqui sobre primogenitura, como senso de responsabilidade, tudo isso nós estamos falando aqui sobre a cruz como responsabilidade nossa, não como direito. Às vezes a gente está vendo a cruz como direito de salvação e não como responsabilidade de salvação. A cruz é nossa responsabilidade de salvar e não nosso direito de ter sido salvo. Ninguém foi salvo por direito. A partir do momento que nós somos salvos pela graça, nós assumimos a responsabilidade da salvação do outro, porque nunca tivemos o direito de ter sido salvo. Então não use a cruz como seu direito de salvação, porque ela não foi. A cruz é para nos inspirar a responsabilidade de ser instrumento de salvação. Isso tudo tem a ver com a forma até como o Velho Testamento está sendo lido, e a gente vê o seu esforço escrevendo sobre isso, ensinando, uma participação boa aqui nessa semana. Fala sobre excelente, excelente, surpreendente até, porque talvez se a gente colocasse alguns temas, talvez fosse mais atraente, mas o convite é exatamente a releitura do que nós chamamos de Antigo Testamento. Os judeus não chamam, evidentemente, de Antigo Testamento. Os judeus chamam de diversas formas, né? Chamam de Bíblia hebraica, chamam de a lei, os profetas e os salmos. São formas diferentes do judeu se referir àquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou a primeira parte das Escrituras. E os apóstolos ensinavam o Evangelho tendo como livro-texto o Velho Testamento. Livro-texto do Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava evidentemente em construção. Né? Eu gosto sempre de lembrar, nessa primeira aula nossa, nesse primeiro encontro, eu faço sempre questão de ler o último capítulo de Lucas, propositadamente, por uma razão simples e até para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa, acho que é muito a propósito. No último capítulo de Lucas, vocês devem se lembrar, nós estamos naquela situação logo após a morte de Jesus e a festa da Páscoa tinha terminado. Durante as principais festas de Jerusalém, a maior parte das pessoas vinham de fora, inclusive do Egito. Havia uma comunidade gigantesca em Alexandria, no Egito, havia grandes comunidades na Mesopotâmia, no que nós chamamos de Irã e Iraque hoje, grandes comunidades na Arábia, e nos momentos de festa, como é o caso do Pentecoste, como é o caso da festa das cabanas, o caso da festa da Páscoa, os judeus iam até lá. Terminava a festa, eles iam voltando para casa, e evidentemente eles não faziam isso de carro, claro, né? Então era uma romaria literal, iam a pé. Logo depois da Páscoa, vocês devem se lembrar desse episódio, voltam dois discípulos, dois desconhecidos. No meio do caminho, um deles tem o nome apresentado, mas a gente nem sabe nada dele, um tal de Cleopas, né? O que a gente sabe dele? Dois discípulos que voltam. Quando eles voltam, vocês devem se lembrar disso, eles estão tristes, conversando. Mas o texto faz questão, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. A gente tem que pôr luz mais forte em algumas coisas. Eles não eram testemunhas do sacrifício de Cristo. Eles eram discípulos de Jesus. Esses homens caminharam, eles sentiram o cheiro, eles ouviram a voz, eles ouviram a pedagogia. Então eles não eram totalmente ignorantes, eles são pessoas que partilharam. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. É possível uma pessoa caminhar com o próprio Jesus, turno de 24/7, ver os milagres, ser testemunha de tudo aquilo que ele está fazendo, e ainda assim não está compreendendo aquilo que é o verdadeiro propósito dele para a nossa vida, porque está encanado com a possibilidade de que ele é o meu Salvador. Essa foi a frase. Então essa é a encanação. A pessoa está tão encanada em ver Jesus como o cara que vai salvar ele das embrulhadas que ele entrou, ou por Deus, ou pelo diabo, ou pela mulher que ele casou, o marido que ele tem, não interessa.
De alguma forma, ele é vítima de uma vida que ele não tem, que ele esperava ter. E o Salvador vai vir salvar ele. E ele está tão encanado em ver o Salvador que ele está surdo para ouvir o que ele tem para ensinar. Você entendeu esse contexto? Não é alguém en passant, viu o sacrifício, igual viu um filme, chorou, arrepiou. Gente, estou arrepiado de esse homem morrer. Não. É alguém que caminhou, andou, ouviu, assumiu compromissos, pagou uma conta, mexeu na agenda. Discípulos. E a frase que eles usam é exatamente essa, porque quando Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus, Jesus pergunta: o que foi que vocês estão assim? Aí eles param. Você não sabe? Você é o único pessoa aqui por esses dias em Jerusalém, não sabe do que está acontecendo. E Jesus pergunta o que aconteceu. A respeito de Jesus, aquele que nós esperávamos que fosse quem iria nos libertar, e Jesus com eles, falando com eles, né? E Jesus, isso é muito forte. Presta atenção nisso. Jesus não sacudiu os dois e falou assim: sou eu. Jesus não fez isso. Jesus fez algo bem mais profundo do que isso, que é exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. O que foi que Jesus fez? Jesus falou para eles assim: olha, o coração de vocês está duro para entender de fato o que precisa ser entendido. Então, vou fazer o seguinte: eu vou, sem se apresentar como quem ele era. Eles estão vendo sem dar uma ali, carteirada. Eles estão vendo ali como um judeu que está voltando de Jerusalém, um igual. Aí esse igual fala assim: vamos reler Moisés e os profetas. E à medida que Jesus foi relendo Moisés e os profetas, a expressão que eles usam é o seguinte: o nosso coração se aqueceu. E aí eles continuam o caminho, chegam no vilarejo, chegam em Emaús. Como Jesus ia como quem continuava, eles não, para, fica aqui. Jesus, tá bom. Na hora em que Jesus parte o pão, agradece, ora, aí foi impossível eles não perceberem que era Jesus, porque também já era demais. E aí Jesus desaparece. Agora a pergunta-chave é a seguinte: por que é que Jesus podia desaparecer? Porque agora o coração deles já tinha sido aquecido pela palavra que é o próprio Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui é isso. Jesus não precisa estar entre nós. E detalhe, Jesus aparecer aqui agora, em carne e osso, não tem a mesma profundidade, o mesmo potencial de transformação que abrir a sua palavra e perceber o próprio Jesus em Moisés, os profetas e os salmos. E aí Jesus desaparece do meio dos dois e aparece no meio dos 12, ou melhor, dos 11. Ao aparecer lá, Jesus faz exatamente a mesma coisa. Jesus fala assim: vamos abrir Moisés, os profetas e os salmos, e eu vou me revelar a vocês, porque aí eu posso ir embora. A partir do momento em que a palavra é revelada no seu espírito, ele não precisa mais estar aqui, porque agora ele não é mais o Filho unigênito, ele é o primogênito. Somos nós, os filhos, revelando a glória do Pai. Então, esse é o nosso objetivo nas reuniões aí que a gente vai ter de quinta. E a gente não está deixando Jesus embora para ficar com o espírito dele, porque a gente quer Jesus resolvendo os problemas que nós não queremos encarar. E ele não prometeu que ele ficaria. Ele falou: eu estou indo embora para que esteja entre vocês o meu espírito. E nós não estamos comungando o espírito de Cristo, porque não queremos deixar Jesus embora. E só que nós estamos agarrados a quem não está aqui mais. Então isso é idolatria. Estar agarrado a quem não está aqui mais é idolatria, porque agora nós tínhamos que estar apegados ao Espírito dele que está aqui para nos ensinar a viver como ele viveu e apresentar a natureza de Cristo para as pessoas. Porque é isso que vai trazer a revelação. Agora, isso é difícil, porque eu vou te dizer uma coisa. Tem alguém com o som aberto aí na... Eu vou te dizer uma coisa. Olha, quando a gente compartilha com a pessoa, quando a pessoa está assim, deprimida, subjugada, amargurada, ressentida,
está assim, se sentindo assim, injustiçada. Aí você pergunta assim para a pessoa: qual a razão de você estar assim? Sabe o que todo mundo invariavelmente vai dizer? Alguém que deveria ter feito alguma coisa por mim e não fez. É por isso que eu estou assim. Sabe por que eu me encontro nesse estado? Porque alguém podia ter me salvado e não salvou. E aí a gente não percebe que a gente vai fazendo isso até chegar em quem? Quem é o último responsável? É Deus. E aí a gente não percebe que a gente acha que está tendo problema com as pessoas. E não é com as pessoas que estão tendo problema. É com a forma como nós conceituamos a salvação. Porque a gente não conceitua a salvação como uma pessoa transformada. A gente conceitua a salvação como uma situação mudada. Então, por isso nós temos tanta pressa em mudar a situação, para a gente não ter que ser instrumento de salvação. Vou repetir, porque às vezes você não entendeu. A gente quer que a situação mude rápido, para a gente não ter que ser crucificado para vê-la sendo transformada. Então não queremos encurtar o caminho. Porque não queremos o processo de transformação, nós queremos usar poder para mudar. Porque mudando eu não tenho que ser transformado. Mudando o que está acontecendo, eu não tenho que me transformar na pessoa que eu fui feito para ser. Me poupa. Então Jesus não muda a situação. Jesus, com 3 palavras, podia ter mudado aquela situação. A Bíblia diz que os olhos deles estavam cegos. Se Jesus tivesse feito um culto com manifestação de poder, os olhos deles tinham sido abertos. Mas Jesus não estava interessado em mudar a situação. Jesus estava interessado em transformar o entendimento. E às vezes você continua vindo aqui pensando que a situação vai mudar, mas Deus quer transformar o seu entendimento para que você seja a pessoa para encarar essa situação. Amém. Assumindo a responsabilidade dela. E não o direito de tê-la do jeito que você gostaria que ela fosse. Amém, amados? Porque a primogenitura, e aí o Cláudio vai falar um pouco sobre isso, Jesus é o primogênito e ele concede a todos nós agora o direito da primogenitura. Presta atenção no que o Cláudio vai compartilhar agora aqui sobre o que representava o direito de primogenitura. Amém? Então, Jesus era primogênito, em tese, uma condição única. E aí Jesus abre mão de ser o único primogênito para gerar irmãos primogênitos. Então Jesus não está segungênito, terceirigênito, quartrigênito, não. Ele não é o primeiro de um segundo, um terceiro, porque senão vai falar que lugar que você estava hoje. Você consegue saber que lugar que você estava hoje? Se Pedro foi o segundo, João foi o terceiro, Paulo foi o 13º, que lugar que você estava hoje? Não, mas todo filho de Deus que tem consciência da sua vocação é o quê? Primogênito. De quem que ele é o primogênito? Do próximo primogênito. Todos nós somos primogênito do próximo primogênito, da próxima pessoa que vai conhecer Deus da mesma forma como a gente conhece. Aleluia. O que era o primogênito? Uma das frases mais importantes, na minha opinião, no Novo Testamento, é quando ela é colocada nos lábios de Jesus, dizendo: e ele não se envergonha de ser nosso irmão. Isso é muito forte, né? Mas a primogenitura tem um contexto muito forte, difícil da gente compreender hoje, porque a nossa sociedade, evidentemente, é muito diferente. Mas no contexto de Jesus, no contexto de Jacó, né, aquela coisa toda, havia uma legislação para nós estranha, assim como a legislação do cunhado, né, do leviro, levirato, são legislações de um momento. Havia uma legislação específica para o primogênito, ou seja, o primeiro filho de uma sequência. Qual era? Havia uma responsabilidade sobre o primogênito na manutenção do clã. E como é que isso era feito? Dando ao primogênito mais condições do que todos os outros. Então, se, por exemplo, no caso de Esaú e Jacó, são 2 irmãos, a herança era dividida em 3 partes. 2 partes ficava com o irmão mais velho.
e 1/3 ficava com o irmão mais novo. No caso de Jacó, que teve 12 filhos, a herança era dividida em 13 partes, e o mais velho, que é Rúben, ficava com 2 vezes isso, para assumir a responsabilidade pelo clã, coisa que o irmão mais velho não entendeu. Porque o irmão mais velho na parábola de Jesus, a gente quase não percebe. No início da parábola, a gente tem Jesus contando o seguinte: 2 filhos. O mais novo virou para o pai e falou assim: pai, o que eu queria mesmo é que o senhor morresse, mas como o senhor está vivo, faz uma coisa para mim, divide comigo a parte que me cabe da minha herança, que eu quero ir embora. E a gente não percebe, mas o texto diz assim: e o pai dividiu a sua herança entre eles. Entre ambos. Entre eles. E aí o filho mais velho, evidentemente, ficou com 2/3, ficou com o dobro do filho mais novo. E não se percebeu como quem tinha absolutamente tudo. E termina a parábola falando: mas o senhor não me deu nada. E Deus falando: ué, mas é tudo seu, você não percebeu ainda? Sua Na verdade, você ficou com a maior parte. Então, a primogenitura não é direito de posse. A primogenitura é o privilégio da responsabilidade. Então, a primogenitura me dá o direito da responsabilidade e não o direito da posse. Então, eu não sou possuidor do respeito que o outro me deve. Eu sou responsável da ignorância dele. Porque eu tenho 2 vezes o que ele tem. Eu tenho o suficiente para mim e para ele, caso ele perca tudo. Então, se ele perder tudo, o que eu tenho é suficiente para mim e para ele. Está depositado comigo. Nós estamos entendendo isso, amados? E via de regra, o que acontece conosco? Eu entendi que, por ser filho de Deus, eu tenho o direito à posse. E tendo o direito da posse, eu me vitimizo quando alguém me prejudica. Quando alguém faz alguma coisa errada contra mim. Porque ele está me lesando. E então eu não tenho problema com a pessoa. Eu tenho problema porque eu acho que Deus repartiu errado. E Deus não está reconhecendo meu esforço para me proteger de uma pessoa assim. Mas não é Ele. Deus não vai me proteger de uma pessoa assim. Deus vai garantir para uma pessoa assim, alguém como eu. Vou falar devagar. Deus não vai me proteger de pessoas assim. Deus vai garantir para pessoas assim, alguém como eu, para que ele não fique indesculpável. Então, eu não posso usá-lo como desculpa, sendo que eu sou a não desculpa dele. Amém, irmão? Amém. Aleluia! Mas quando eu não ofereço para ele a referência do absoluto, eu passo a ser a desculpa de quem não devia ter desculpa. E eu não estou percebendo que tem muita gente me usando como desculpa para o pecado dele, por conta da minha amargura. Porque ele está usando o meu mau testemunho de filho para justificar a falta de compromisso dele. Então é isso que estava louco na cabeça do filho mais velho. Então essa parábola conta de um homem que, estando muito perto de Deus, não era capaz de reconhecê-lo como o quê? Como pai. Ele não rompeu a barreira. O outro só se converteu porque lembrou do pai. Na casa do meu pai, até empregado é tratado com justiça. O outro morava como pai, mas só o reconhecia como Deus. E ele fala: Deus tem a obrigação de me proteger de qualquer tipo de dano e prejuízo. Se a gente for lá para Hebreus, no capítulo 12, e a gente quer concluir essa reflexão trazendo esse desafio aí, lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, no que depender de você, no que depender de quem? Diga comigo assim: no que depender de mim. No que depender de mim, é paz com todo tipo de gente. Nenhum tipo de ser humano tira a minha paz, porque a minha paz está em Cristo. Não existe quem me faça o bem, não existe quem me faça o mal que possa comprometer minha paz, porque minha paz vem do conhecimento que eu tenho do meu Pai. Amém.
Eu tenho a paz do meu Pai no meu coração. Eu tenho a paz da minha vocação. Eu tenho a paz da minha fé. Eu não posso responsabilizar as pessoas pela minha falta de paz. Ninguém tirou a sua paz. A sua incredulidade comprometeu a sua paz. A minha incredulidade é que compromete a minha paz. Sofra até morrer, mas morra em paz. Sofra até na hora de dormir, mas durma em paz. Mas não use ninguém para dizer que alguém está tirando a sua paz. Fique sem dormir porque você está chorando por ela e não porque ela tirou a sua paz. Faça uma vigília de oração para orar por essa pessoa, mas não diga que você não dormiu e que sua vida não presta porque ela tirou a sua paz. Isso é pecado, isso é incredulidade, isso é rebeldia. Isso é duvidar da fidelidade de Deus. Então isso é grave. Isso é inominável. E ele diz, então, no que depender, busque a paz. E busque a santificação, porque senão ninguém verá a Deus. Então não diga que alguém corrompeu a sua santidade. Diga que você não foi santo o suficiente para oferecer ao outro uma referência de transformação. Porque não é o outro que tem a culpa de eu me manter santo. Sou eu que tenho a responsabilidade de ser santo para que ele se converta. Então ninguém responde por mim. Mas eu respondo por todos. Eu não posso usar ninguém para explicar minha falta de compromisso com a fidelidade de Deus. Amém, amados? Porque sem santidade ninguém verá. Então eu sou a garantia de que alguém que está lá no inferno possa ver Deus. E eu tenho que oferecer isso para ele até o último dos meus dias. Agora veja a gravidade disso. Diz assim, ó. Fiquem atentos. Porque ele está dizendo aqui que essa falta de santidade pode privar alguém. Amém? Não está escrito aí? Busque a santidade para que ninguém seja privado. Então não é santidade para que eu não seja privado. Santidade não é o meu direito de ver Deus. Santidade é a garantia do outro ver Deus. Então eu nunca vou ser privado da graça que me alcançou, mas eu posso estar privando alguém de conhecer a graça através de mim, se o meu coração não for guardado santo. E uma das formas das pessoas se corromper comigo é quando eu não tenho paz para lidar com ela. Glória a Deus, amado, aleluia. Culto pentecostal é uma benção, só alabaxúrias. E aí, então, aí ele diz assim, e cuidem, para que não tenha raiz de amargura, mas também vigiem, para ninguém se torne imoral e profano, como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua responsabilidade. Então, dentro daquilo que o Cláudio está compartilhando aqui, nós estamos falando sobre essa ressignificação, é o seguinte. O Jacó, safado, o nome dele era safado. Um cara que está sempre tentando se safar. Então o Jacó é o corrupto. Mas o Esaú é o imoral. A corrupção só se mantém a partir de uma imoralidade. A corrupção faz parte da natureza humana. Mas a imoralidade não. A corrupção é a contingência de quem vê uma oportunidade e quer tirar proveito disso. Mas a imoralidade é uma omissão de responsabilidade. Por isso que Deus faz diferença entre a prostituta e a mulher adúltera. Porque ele diz que apesar da prostituição ser um pecado,
ele diz que a prostituta se corrompe para poder alimentar seus filhos. Então, ele não está dizendo que a prostituição está correta, mas ele está dizendo que a prostituição, num certo sentido, faz parte do circuito comercial da humanidade. Ela está inserida. Ela é corrupta. A corrupção está lá. Mas existe uma pessoa responsável por tudo isso, que é o imoral. O imoral é aquele que foi investido da condição e da responsabilidade, e ele toma o direito de não se envolver. Então, o Esaú nutria um ódio tremendo pelo Jacó. E a gente vai contando a história como se o Jacó tivesse a culpa. Na verdade, o Jacó fez o que ele sabia fazer. Ele era o enganador. Jacó sempre foi o enganador. Mas a responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu passa pelo Esaú e pela mãe do Jacó. A mãe do Jacó, na intenção de salvar o seu preferido, armou o esquema. Quem armou o esquema e propôs para o corrupto o esquema foi a mãe do Jacó. A ideia não foi dele. A ideia foi daquela pessoa que representa um sistema que quer se antecipar a Deus para salvar a situação a qualquer custo. Vou repetir, irmãos. O Jacó só fez aquilo que era próprio dele fazer. Mas quem maquinou o negócio é essa mente que representa um sistema que quer salvar a coisa a qualquer custo, pensando que Deus pode estar dormindo e ele não vai fazer a coisa que ele tinha que fazer. É a pessoa que quer antecipar a promessa. Porque o problema do Jacó já estava resolvido. Sabe que dia que o problema do Jacó estava resolvido? O dia que o Esaú vendeu para ele a sua primogenitura. Então a mulher não precisava ter essa preocupação, o Jacó não precisava ter entrado nessa latada, porque quem já tinha resolvido isso por ele foi o próprio Esaú, quando ele negligenciou isso. E que dia que ele negligenciou isso? O dia que o estômago dele falou mais alto do que suas convicções. O dia que as carências dele se anteciparam à sua responsabilidade. O dia que ele chegou em casa fazendo exatamente o que o pai dele tinha mandado ele fazer. É isso que acontece. Quem mandou ele caçar? Quem começou a se alimentar das benesses do Esaú? O Esaú começou a achar que ele era o cara, por quê? Porque ele estava sempre fazendo aquilo que a divindade dele pedia. Assim como Elias, eu só fiz o que o Senhor me mandou fazer. Assim como Jeremias, fui escutar o que o Senhor me mandou fazer, entrei nessa latada, o Senhor foi o meu maior engano. Jeremias julgou essa em Deus. O Senhor me enganou, porque eu fiz exatamente o que o Senhor me mandou, aonde eu me meti. O Senhor me mandou fazer uma coisa que ninguém vai dar conta de fazer. O Senhor me mandou ensinar uma coisa que não funciona. O Elias falou a mesma coisa. O Jonas falou a mesma coisa. Nós estamos entendendo isso ou não, amados? E negociaram. Inventaram uma outra forma de ser evangelho. Criaram um evangelho para si. E o que nos corrompe? Sabe o que nos corrompe? A cor da nossa carência. Nossa carência tem cor, amados. E toda vez que a gente tenta resolver a carência com a cor que parece conosco, a gente é roubado da nossa autoridade. Porque estava esperando por Esaú um prato de comida que tinha a cor exata da sua carência. Tinha a sua cor. E toda vez que eu procuro ambientes da minha cor, toda vez que eu prefiro os ambientes da minha matiz, toda vez que eu procuro ambientes onde aquilo que pode ser a minha necessidade vai ser correspondido de alguma forma, de uma forma como eu gosto, como eu conheço, como eu domino, como me agrada, toda vez que eu estou achando que eu estou me tornando um cara espiritual e que Deus finalmente está ouvindo minhas orações, porque finalmente eu estou enfiado num ambiente em que a minha cor é correspondida, meu esforço é correspondido, minha prioridade é atendida. É aí que eu me perco na minha vocação e na minha responsabilidade. Alguém está entendendo isso, amados? Ele negociou. A mãe dele apavorou. Fez um plano. E esse plano, amados, essa forma humana de pensar, ele é imoral.
Porque para ter um corrupto sobrevivendo, tem que ter um imoral alimentando a corrupção dele. E muitas vezes a forma como nós estamos querendo viver o evangelho é imoral. E é profano. Porque confunde na cabeça das pessoas a figura de Deus. Porque nós começamos a vender para Deus, para as pessoas, que Deus se presta a esse tipo de negociata e que Ele trata as pessoas de maneira diferente, dependendo da forma como elas se comportam. Nós começamos a achar que Deus tem preferidos na forma como eles se comportam. E que se de repente eu me comportar na forma como Deus prefere, Ele vai me atender nos meus direitos. Não, amados. Deus não vai me atender nos meus direitos, porque Ele não trata ninguém a partir da forma como a gente se comporta. Essa responsabilidade é uma dádiva, é a maior dádiva que eu podia ter recebido da vida. É Deus compartilhar comigo como pai a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Não tem outra forma de conhecer Deus mais intimamente do que essa. E que isso independe da cor que a pessoa tem, da forma como ela se comporta, da forma como ela corresponde às minhas carências e aos meus interesses. Não é a satisfação do meu apetite. É a contemplação da nossa responsabilidade. Por isso, de tudo que sobrar na nossa vida tem que ser amor e fé. Porque as únicas coisas que estão sendo comprometidas na nossa vida não é a sua integridade, não é seu recurso, não é seu patrimônio, nem é seu direito. As únicas coisas que podem ser corrompidas na vida do ser humano é amor e fé. Jesus diz, por se multiplicar o direito, o amor está se esfriando. E por causa disso, quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra. Porque aquilo que não é de amor não é fé. É a crença de ser correspondido nos seus esforços. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam desapontados com as suas crenças e não com Jesus. Eles eram tão crentes de um Salvador que quando Jesus apresenta a verdadeira salvação, eles não foram capazes de ver. Porque criaram um Jesus para si. Criaram um rito para si. E nós estamos fazendo isso para os nossos filhos. Isso é imoral. O que nós estamos prometendo para os nossos filhos na forma de religião é imoral. Por isso eles não vão dar conta de enfrentar os corruptos. Porque nós estamos parindo pessoas imorais. Nós estamos alimentando profanação. A forma como muitas vezes a gente mantém nossos ritos é profana. É pagã. Só tem dois tipos de pessoa que pode sofrer as misérias desse mundo, sofrer o dano desse mundo: os ignorantes e os rebeldes. Os ignorantes, Deus não vai levar em conta. Então só tem um tipo de gente que está sofrendo o dano dessa existência, exclusivamente por conta própria. Sabe quem são? Os rebeldes. Que entenderam o direito, mas não querem entender a responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus. Que haja libertação na nossa vida. Que nós sejamos libertos dessa imoralidade que está acabando com as famílias. Você quer que seu filho consiga enfrentar a corrupção desse mundo? Então vamos parar de apresentar para ele um evangelho imoral. Você quer que seu filho conheça Deus de verdade, para no momento mais difícil da vida dele ele não perder a fé? Então vamos deixar de profanar o caráter de Deus. Como é que a gente faz isso? Limpando o nosso coração de toda amargura. E a amargura é uma raiz, amados. A amargura com o tempo não fica melhor, não. A amargura com o tempo ela fica grossa, ela ganha força, ela dá ramo. Tempo não cura nada, não, amados. Se tempo curasse alguma coisa, eu não estava com as bagunceiras que eu estou, não. Hein? Se tempo curasse alguma coisa, meu coração hoje estava melhor, meu joelho estava melhor, estava tudo melhor.
Está melhor para você, Ricardo? Então o tempo não cura nada, não, é? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então não dê tempo para a sua amargura. Saiba identificar qualquer raiz de amargura quando ela aparece. E aí você não tem que pedir para Deus tirar, você tem que arrancar. Somos nós que temos que arrancar isso do nosso coração. E sabe como é que você arranca isso do seu coração? Encha a sua mente e o seu coração com aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é digno, aquilo que tem louvor e aquilo que tem virtude. Seja isso que você pensa o dia inteiro. Porque se você continuar pensando um pouco que seja sobre aquilo que alguém fez contra você e não devia ter feito, isso está alimentando sua raiz de amargura. Isso está alimentando sua porção de fermento. E fermento é uma coisa que não trabalha na quantidade, trabalha no tempo. Menos fermento, mais tempo, mais fermento, menos tempo. Mas no fim fica tudo podre. Então não conviva com o fermento da amargura, não conviva com o fermento e com a raiz da vitimização, do prejuízo, porque isso é imoral. O que aconteceu com Esaú? O que aconteceu com Esaú, amados? Sabe por que ele foi amargo? Porque ele não se esquecia do Jacó fez com ele, sendo que ele não se lembrava que ele tinha vendido isso antes. Antes do Jacó ter feito o que fez com ele, ele negociou antes. Antes de você estar se ressentindo de muita coisa que as pessoas podem estar fazendo com você, muito provavelmente você pode ter negociado antes a responsabilidade que a gente tinha com elas. Amém. Amém, irmão. Alabachúria. Eu sou pentecostal, viu, amado? Eu brinco assim, mas lá no meu particular é só alabachúrias e cantalamara, porque tem hora que para conversar com Deus, é só gemido inexprimível. Quando um dia você tiver o privilégio de me ver sozinho, só eu e o Pai lá, que não dá nem para explicar o que eu estou sentindo, aí é só gemido inexprimível. Só falo com ele aquilo que nem eu mesmo consigo entender, porque ele me conhecendo vai tratar de mim. Mas a gente faz isso para não desistir. Eu sei que a gente está forçando o tempo aqui, mas quando Paulo foi caminhando para o fim da vida dele, eu acordei hoje com essa palavra. Quando Paulo foi caminhando para o fim da vida dele, ele falou assim: sabe como é que eu terminei minha vida? Eu combati o combate, eu completei o caminho, eu guardei a fé. Eu fiquei pensando, Deus, então a vida é isso. A vida é luta, a vida é andança, é caminho, e a vida é convicção. A vida não é patrimônio, a vida não é segurança, a vida não é descanso, a vida não é sossego. Sabe o que a vida é, Ricardo? É luta. Amém? Sabe o que a vida é? É caminho. Quando você pensa que vai ficar parado, você tem que andar mais um pouco. E sabe no fim o que a vida é? É a convicção. Não pare de lutar, não pare de caminhar e nem abra mão das suas convicções. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus.